Olá, jovens, tudo bem? Eu sou o Leonardo Antônio, esse é o canal do MJ de Senador Canedo. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like caso curte esse vídeo e o nosso vídeo já vai começar. Temperança e castidade. Esse é o nosso tema. Duas virtudes essenciais para a construção da abundância da vida em Cristo. Meus irmãos, a temperança é a virtude do equilíbrio e a castidade é a virtude da pureza. Em tudo na nossa vida precisamos de temperança. Afinal de contas, não é legal quando nos deparamos com um alimento sem sal, uma comida sem graça. E, ao mesmo tempo, é horrível quando comemos algo salgado. Assim também deve ser as nossas relações, assim também deve ser a nossa vida. A vida nos oferece inúmeras coisas, como aquilo que o homem cria é muitas vezes bom, como por exemplo o nosso aparelho de celular, mas se não utilizado de uma forma equilibrada, isso pode ser nocivo para a nossa vida. Meus irmãos, a temperança vem trazer a nós a graça do equilíbrio. Ela vem trazer a nós essa virtude que vem de Deus, de equilibrar todas as áreas da nossa vida no Cristo, na Palavra de Deus. Para fundamentar o nosso ensino, eu trouxe aqui a Palavra de Deus e o Catecismo na linguagem jovem, o YOUCAT. Comecemos pela Palavra de Deus. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3 ao 5. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Meus irmãos, aqui Paulo resume a nossa forma de nos comportar e também traz para nós a vontade de Deus, a nossa vocação primeira, a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Que nos tornemos santos, como Jesus, como Deus, como o Espírito de Deus é santo. E é possível, meus amados. A graça de Deus agindo em nós irá trazer esse equilíbrio, esse controle às nossas paixões desregradas. A temperança, esse equilíbrio, vai sustentar a virtude da castidade. Por quê? Porque a temperança é uma das virtudes cardeais, juntamente com a justiça, a fortaleza e a prudência. São 4 virtudes espetaculares que precisam estar no nosso dia a dia para a construção de uma vida abundante em Cristo, nosso Senhor. Meus amados, no parágrafo 2341 do Catecismo da Igreja Católica, encontramos a seguinte mensagem: a virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. Resumindo, a virtude da inteligência, da razão, o cérebro, o espírito, a nossa fortaleza aqui dentro, espiritual, deve comandar os nossos apetites sensíveis. E o que seriam os apetites da sensibilidade humana? São as paixões. Aquilo que eu procuro para me satisfazer brevemente. Da masturbação, por exemplo, uma tentação terrível no nosso período de vida jovem. Passemos para a definição da palavra castidade. Pureza, integridade. É uma virtude com que uma pessoa apta para a paixão reserva o seu desejo erótico para o amor consciente e decididamente, resistindo
a tentação de se perder na satisfação voluptuosa dos elementos sexuais. Ele usou termos às vezes desconhecidos, como voluptuosa. É algo volútil, é algo que logo passa, é algo passageiro, é uma paixão instantânea, que se a gente mantermos firmes em Deus, equilibradamente, nós iremos vencer aquele momento e logo iremos nos entregar de forma íntegra a um verdadeiro amor. Mas é possível, meus amados, viver um amor casto? Olha o que nos pergunta o Catecismo na linguagem jovem, lá no trecho 405. Como se pode viver um amor casto? Como se atinge essa meta? A resposta: castamente vive quem é livre para o amor e não quem é escravo dos seus impulsos e paixões. Tudo o que faz com que uma pessoa ganhe significado, maturidade, liberdade e afeto contribui para um amor mais casto. Uma pessoa torna-se livre para o amor através da autodisciplina, que se deve adquirir, exercitar e conservar em cada etapa da vida. Para isso, contribui em qualquer situação, permanecer fiel aos mandamentos de Deus, fugir ou guardar-se das tentações, evitar toda forma de vida dupla ou dupla moral e fortalecer-se no amor. Poder viver um amor puro e indiviso é, portanto, uma graça e um maravilhoso dom de Deus. Meus amados, quanta riqueza em tantas poucas palavras! Um amor casto é um amor que se dá inteiramente, é um amor que não está preso pela escravidão do pecado, é um amor que não vive os impulsos do adultério, da traição, da masturbação, é um amor que é alimentado pela vontade de Deus, é alimentado e sustentado pela força do Evangelho. Meus irmãos, não tem nada mais gostoso do que um amor vivido em castidade. Veja a vida de São José, a vida de Santa Maria, Mãe de Deus. Quão é maravilhoso o testemunho que esses dois nos deixaram em terra. Quanto é maravilhoso o testemunho de um casal que constrói a sua vida na castidade. De jovens que constroem um namoro casto, juntos, unidos ao Cristo, unidos à palavra de Deus. Você, eu acredito, que sonha em viver um grande amor. Um grande amor ou pela igreja, vivendo o celibato, ou por alguém vivendo o sacramento do matrimônio. Meus irmãos, não está livre nenhum ser humano de buscar essa autodisciplina, de buscar essa virtude tão grande, tão bela da castidade. Portanto, é importantíssimo que nós estejamos vinculados à videira verdadeira. É ela que nos dá força para mantermos essa pureza de espírito, essa pureza sexual, essa pureza em relação aos meus impulsos, às minhas paixões. É Deus quem deve guiar a nossa vida. Portanto, a virtude da inteligência, da razão, elas devem estar primeira do que as das paixões. A minha vida deve ser moldada, deve ser conduzida por impulsos da minha inteligência, da minha razão, e não pelaquilo que eu sinto naquele momento, por aquela tentação que me arrasta, por aquela etapa da minha vida em que eu estou sendo tentado a contrariar aquilo que eu sei que não é vontade de Deus para a minha vida. Meus irmãos, um namoro casto é um namoro em que não existe masturbação, é um namoro em que as carícias estão de forma temperadas no meio ali dos namorados. Os encontros visam a maturidade daquele amor, é um encontro fecundo em que eu não meramente vou para tocar, para beijar, para abraçar aquela pessoa,
mas para engrandecê-la, para elevá-la à condição de anjo, à condição de filho amado de Deus. Meus irmãos, o namoro casto é graça, é desafio nos dias de hoje e é a vontade de Deus para os jovens que desejam namorar. Portanto, eu peço a você que se fundamente na palavra de Deus, que volte o seu olhar para o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o Yucat. Jovem, é possível ser santo, sem deixar de ser jovem. Agora, passemos para o estudo dessa virtude cardeal, a temperança. Meus irmãos, é ela quem sustenta a castidade, é ela quem sustenta a pureza de espírito, é ela quem sustenta a nossa disciplina, é ela que vai dar equilíbrio para as nossas vidas. Meus irmãos, o cultivo da temperança é o que irá curar em nós o que a libertinagem trouxe através da gula ou mesmo da luxúria. O pecado da libertinagem escraviza, nos prende à satisfação dos nossos desejos que muitas vezes são voláteis. Se nós realmente nos dedicarmos a combater as paixões desregradas, as tentações que o inimigo coloca no nosso caminho, venceremos e seremos saudáveis. Por quê? Porque o pecado, ele custa caro lá na frente. Ou às vezes até de imediato pode ter ali consequências, mas a gente sabe muito bem que o salário do pecado é a morte. E meus irmãos, existem consequências de pecados contra a castidade, contra a temperança, que iremos vivenciar para o resto das nossas vidas. Eu dou um exemplo de uma jovem que se engravida, ainda solteira. Aquela vida de um filho desprogramado, ela vai ser uma consequência que ela vai carregar para o resto de toda a sua vida. A consequência de um jovem que não combate o pecado da masturbação ainda quando é namorado, no momento do casamento que for tentado no adultério, é bem provável que esse jovem venha a cair no pecado mortal da traição da sua esposa. Meus irmãos, é importantíssimo eu refrisar para vocês que a mulher que não é casta, ela sempre quer chamar a atenção, ela sempre quer causar, ela sempre quer o olhar de desejo voltado para ela. Por isso que ela usa roupas decotadas, por isso que ela tende a se perfumar além da conta, por isso que ela vai tomando ali a forma de maquiar, a forma de se vestir, a forma mundana de agir, de andar, de se manifestar, para atrair para si os desejos dos demais homens. Meus irmãos, olha quanto o inimigo tem sabedoria. Já os homens têm o desejo de olhar. A tentação está no olho. Ele quer ali satisfazer a vontade de ver as pernas, o corpo, os cabelos das mulheres. Meus irmãos, tomem muito cuidado com a pureza no olhar de vocês. Tenham um olhar casto. Amadas mulheres, amados homens também, por que não? Nos vistamos de forma casta, de forma pura, de forma que não escandalizemos os nossos irmãos. Portanto, meus amados, saibam sempre, o salário do pecado é a morte, e nós não queremos que nossa vida seja arrancada pelas nossas falhas no dia do julgamento final. Nós queremos a vida eterna com Cristo. É isso que buscamos, o céu. Portanto, amados, fundamentemos a nossa vida na verdade de que viver bem é amar a Deus sobre todas as coisas. Amá-lo integralmente, de forma que todo o meu coração, toda a minha alma, que todas as minhas forças busquem esse amor.
esse amor sem medida, esse amor que o Pai reserva a cada um de nós. Portanto, fundemos nossa vida na verdade de que viver bem não é outra coisa senão amar inteiramente a Deus. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, no nosso proteger, no nosso agir, no nosso reagir. Amá-lo com a integridade do nosso coração. Amá-lo de forma que eu busco a satisfazer as vontades do meu espírito. Eu busco alimentar a minha vida espiritual primeiro. Eu busco a equilibrar os meus afetos, a minha afetividade. Eu busco equilibrar a minha sexualidade, porque eu quero um grande amor. Eu quero viver um grande amor em Cristo. Seja no celibato, amando inteiramente a Mãe Igreja, amando Cristo, ou no matrimônio, amando o meu esposo, amando a minha esposa integralmente, com todo o meu coração, sem me prender à escravidão do pecado, mas me deixando consumir por amor, pela graça de Deus. Eu vou ficando por aqui, peço que você compartilhe esse vídeo, nos ajude a evangelizar. Esse é o canal do MJ, de Senador Canedo. E nesse período de pandemia, é fundamental que nós usemos da internet para alimentar o nosso espírito. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.